Olá, seja bem-vindo ao canal História na Profecia. Estamos prosseguindo com nossa série que trata das várias escolas de interpretação profética, o entendimento adventista das profecias e, em especial, o avanço do futurismo em nosso meio. Estou aqui novamente com Anderson Velten para tratarmos desses tópicos que são de grande importância, pois eles nos permitem saber onde estamos na sequência dos eventos proféticos e o quanto falta ainda para o segundo advento de Cristo a este mundo. No vídeo anterior tratamos dos 7 selos e neste vídeo trataremos das 7 trombetas. Vamos começar então nossa conversa com uma pergunta. Em Apocalipse capítulo 8, versos 3 a 5, nós temos a cena de um anjo lançando o incensário sobre a terra. E alguns intérpretes dizem que isso significa o fim do tempo de graça. Ora, se essa cena é o fim do tempo da graça, então as trombetas posteriores não se cumpriram, mas vão se cumprir após o fechamento da porta da graça. Qual o seu entendimento sobre isso? O que você tem a dizer? Olá, Timóteo, saúdo a todos os que acompanham o canal História na Profecia e que estão acompanhando esta série em especial, que, como o Timóteo disse, trata das escolas de interpretação profética do livro do Apocalipse e, em especial, sobre o avanço da interpretação futurista em nosso meio, no meio adventista do sétimo dia. O Timóteo fez uma pergunta muito importante, talvez uma das perguntas mais importantes que ele já fez até agora nesta série, e é um assunto realmente relevante, é um assunto que nós precisamos enfrentar de maneira clara e de maneira bíblica, apegando-nos ao texto bíblico. De fato, Timóteo, muitos, mesmo em nosso meio, tem chegado à conclusão que você mencionou. O anjo, ele pega o incensário e o lança para a terra, e muitos têm interpretado isso como o fim do tempo de graça. Como as trombetas são mencionadas a seguir, logo depois disso, eles estão interpretando, passaram a interpretar, que, como você disse, as trombetas ainda não se cumpriram, ainda vão se cumprir, ainda vão atingir o seu cumprimento. Mas isso contraria a interpretação tradicional, histórica, historicista, das trombetas, defendida pelos adventistas do sétimo dia, por autores adventistas, desde os primórdios do movimento adventista do sétimo dia. Mas nós precisamos tratar desse assunto, precisamos enfrentar esse argumento. Porque, sendo honesto, não é um argumento absurdo. Não é um argumento absurdo. Faz sentido, existe um sentido no que esses irmãos estão dizendo. Mas isso está certo, o que eles estão dizendo está certo, o argumento deles está certo e a nossa interpretação historicista está errada? Eu entendo que não. Eu entendo que eles não estejam corretos e eu entendo que a nossa interpretação tradicional historicista sobre as trombetas não esteja errada. Por quê? Então, vamos comentar um pouco a respeito disso. Irmãos, se é como eles estão dizendo, então nós já teremos aqui alguns problemas sérios. Por quê? Porque na sequência ali de Apocalipse capítulos 6, 7, 8 e 9, você poderá acompanhar na sua Bíblia, a volta de Jesus aparece descrita no final do 6º selo. Basta pegar a sua Bíblia e abrir ali em Apocalipse capítulo 6 e prestar atenção nos versículos 12 a 17, em especial os versículos 14 a 17. Então, a segunda vinda de Jesus é retratada com muita clareza em Apocalipse, capítulo 6, versículos 14 a 17, no final do 6º selo.
Aí aparece a obra do selamento dos 144 mil, nos primeiros versos, nos 8 primeiros versos aí do capítulo 7. Depois é descrita a grande multidão, vem o 7º selo, e aí sim aparece a cena de que o Timóteo falou, em que um anjo recebe muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E ele pega, depois disso, o incensário, enche com as brasas do altar e o lança à terra. E só depois disso que as trombetas começam a tocar. Bem, se essa cena em que o anjo pega o incensário e o lança à terra significa o fim do tempo de graça, e se as trombetas só vão se cumprir depois do fim do tempo da graça, então aqui nós já teremos um embaraçoso problema cronológico, porque quer dizer, nessa sequência, se nós respeitarmos essa sequência, que o fim do tempo de graça vai acontecer depois da volta de Jesus. Porque, repito, capítulo 6, versos 14 e 17, volta de Jesus. Capítulo 7, verso 1 a 8, selamento dos 144 mil. Capítulo 7, a partir do verso 9 até o final do capítulo, a grande multidão. Capítulo 8, verso 1, 7º selo sendo aberto. E capítulo 8, versículos 3 a 5, o anjo recebe o incensário. Na verdade, ele recebe incenso para colocar no incensário e depois ele lança o incensário à terra. E aí, em seguida, vem o toque das trombetas. Então, nessa sequência, se nós seguirmos esse raciocínio que eles têm proposto, então o fim do tempo de graça vai ser depois da volta de Jesus. E nós sabemos que não será assim, nem eles mesmos dizem que o fim do tempo da graça ocorrerá depois da volta de Jesus. Não, o fim do tempo de graça ocorrerá antes da volta de Jesus. Então, aqui, nós já temos um problema sério na argumentação desses que estão defendendo que as trombetas só se cumprirão depois do fim do tempo da graça. Porque, seguindo essa lógica, então, o fim do tempo da graça também só vai acontecer depois da volta de Jesus. Esse é o primeiro problema, mas eu tenho outros problemas para mencionar. O segundo problema é que essa interpretação contraria o que está aqui no livro O Grande Conflito, de Ellen White. Aqui no capítulo de número 18, O Grande Conflito, capítulo de número 18, uma profecia muito significativa, Ellen G. White trata do cumprimento da 5ª e da 6ª trombetas. E eu preciso apresentar isso aqui para os irmãos. Nesta edição que eu tenho, as páginas 334 e 335, Ellen G. White diz o seguinte: no ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. Cumprimento de profecia. Ela fala cumprimento de profecia, está escrito aqui. 2 anos antes, Josias Litch, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9. Ela diz, Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, essa potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. E poucos dias apenas antes de seu cumprimento, ele escreveu. Aí ela transcreve as palavras de Josias Litch, um pregador milerita, admitindo que o primeiro período, 150 anos, se cumpriu exatamente antes que Deacoses subisse ao trono com permissão dos turcos e que os 391 anos, 15 dias começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. E isto, creio eu, verificar-se-á ser o caso. É uma citação de Josias Litch, de um artigo dele no Signs of the Times Millerita, de 1º de agosto de 1840. E aí Ellen G. White comenta:
No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Ela diz aqui: o acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isso se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros. E maravilhoso impulso foi dado ao movimento do advento. Homens de saber e posição uniram-se a Miller, tanto para pregar como para publicar suas opiniões. E de 1840 a 1844, a obra estendeu-se rapidamente. Então, por essa declaração de Ellen G. White, fica claro que o espírito de profecia sustenta um cumprimento histórico das trombetas e defende que a quinta e a sexta trombetas têm a ver com o poder muçulmano e o poder otomano de maneira específica. E essa interpretação, que tem ganhado mais força recentemente, colocando o cumprimento das trombetas no futuro, contraria o espírito de profecia. E aí eles tentam dizer que nem tudo que Ellen G. White escreveu foi inspirado, que aí ela foi influenciada por outros. Bem, quando a pessoa parte por esse caminho, sendo um cristão do advento, ele está lançando dúvida no dom profético, está lançando dúvida na obra de Ellen White e está lançando dúvida de que o Espírito Santo estivesse guiando a mensageira do Senhor, a profetisa do movimento adventista nos seus primórdios. E do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de um estudo mais sério, a pessoa acaba adotando uma interpretação de texto arbitrária. Sim, exatamente. Eu considero válido essa porção, mas não aquela. Ora, qual é o critério para definir qual porção é válida e qual não é? Exato. Fica ao arbítrio do intérprete. Sim, isso é um problema muito sério, Timóteo, porque esses nossos irmãos que estão partindo para esse futurismo e abandonando a interpretação tradicional historicista das trombetas, eles protestam, reclamam que muitos outros irmãos de linha mais liberal não estão dando valor ao espírito de profecia, não estão seguindo as orientações do espírito de profecia. Mas quando chega no tema das trombetas, eles mesmos agem da mesma maneira, abandonando o que o espírito de profecia diz. Então esse é um problema muito sério, porque a própria Ellen White predisse que isso iria acontecer, que se lançariam dúvidas sobre os escritos que ela tinha produzido sob a inspiração do Espírito Santo. Mas ainda eu tenho outros problemas para listar. Passe para a gente, por favor. Ok. Um outro ponto que eu preciso mencionar para responder à sua pergunta é o seguinte, é um ponto muito, muito importante. Quando eles dizem que esse evento, essa cena em que o anjo pega o incensário e o lança à terra, representa o fim do tempo de graça para toda a humanidade, eles dizem que essa cena aparece no espírito de profecia, nas visões de Ellen G. White, no relato das visões de Ellen G. White, aplicando-se ao fim do tempo da graça. Eles dizem, olha, essa cena aparece no espírito de profecia, e no espírito de profecia se refere ao fim do tempo de graça para toda a humanidade. Mas quando nós vamos para os textos de Ellen G. White, nós percebemos que a cena que ela descreve é um tanto diferente. Vamos fazer uma comparação? Primeiramente, permitam-me ler o texto na Bíblia. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia e vou abrir em Apocalipse capítulo 8. Aqui em Apocalipse capítulo 8, Timóteo até mencionou o texto para nós, é o trecho que vai do verso 3 até o verso 5. Diz assim, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Agora, observem bem os detalhes do relato. E o anjo tomou o incensário,
encheu do fogo do altar, e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E no verso 3, tinha sido dito que ele tinha ficado de pé junto ao altar com um incensário de ouro. A cena que Ellen G. White relata, que ela descreve de sua visão, não é idêntica a essa. Pode até lembrar, mas não é idêntica. Ela diz aqui o seguinte em Primeiros Escritos, página 279. Você poderá conferir por você mesmo, poderá comparar por você mesmo o texto bíblico de Apocalipse com o texto de Primeiros Escritos, página 279. Ela diz o seguinte: vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. E toda a hoste angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Qual é a grande diferença aqui? A grande diferença é que em Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5, o anjo ele está junto ao altar e ele vai queimar incenso, ele recebe incenso e vai queimar incenso junto ao altar de ouro que se acha diante do trono. O altar de ouro que se acha diante do trono, o altar de incenso, ficava no lugar santo ou no lugar santíssimo? Lugar santo. Ficava no lugar santo. Imediatamente antes do véu. Exatamente. Essa é a cena que aparece em Apocalipse 8. Mas no texto de Primeiros Escritos, na narrativa de Ellen G. White, no relato que ela faz da visão, Jesus não aparece diante do altar de incenso. Aparece num outro ambiente. Você viu? Sim. Em que outro ambiente? Ele está no lugar santíssimo. Ele está no lugar santíssimo. Fazendo a obra da sua intercessão. E diz aqui que ele havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, e aí ele lançou o incensário. Então ele está no lugar santíssimo. Então as duas cenas não são idênticas. Não adianta dizer que são a mesma cena, porque não são diferentes. Na cena do capítulo 8, o anjo está no lugar santo. Na cena de Primeiros Escritos, Jesus está no lugar santíssimo. São cenas diferentes que se referem a momentos diferentes. Portanto, é incorreto usar o texto de Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5, para se referir ao fim do tempo de graça para toda a humanidade. Então esse é mais um ponto que eu tinha para mencionar. Um comentário que Sim, eu acho pertinente, claro, é que também na cena de Apocalipse 8, quem pratica a ação é um anjo. Exatamente. No texto escrito por Ellen White, é o próprio Jesus que pratica. Exato. Ah, mas na compreensão adventista, Jesus não é chamado de anjo em alguns momentos? Sim, mas quando o Apocalipse se refere a ele, é um outro ser que tem os pés de latão reluzente, que tem uma espada na boca. A descrição é diferente do que uma descrição de um simples anjo. Então, existe esse contraste também no sujeito que pratica a ação. Muito bem, Timóteo. Eu quero acrescentar ainda o seguinte. Autores historicistas tradicionais adventistas, como Urias Smith, que era um pioneiro, e aqui no Brasil, o Araceli Melo, hoje não é mais muito conhecido, mas possivelmente alguns que estão assistindo ao vídeo conheçam a sua obra, a sua interpretação do livro do Apocalipse. Alguns autores historicistas que sustentam o cumprimento historicista das 7 trombetas têm interpretado que os versos 3 a 5 fazem um resumo da mediação de Cristo durante toda a era cristã. Para Urias Smith e para Araceli Melo, a cena de Apocalipse 8, versos 3 a 5, faz um resumo da obra de mediação de Jesus durante toda a era cristã, de tal forma que logo depois é feito um detalhamento. As trombetas seriam castigos que viriam durante a era cristã. Então, primeiro se apresenta a era cristã de uma maneira resumida e depois se faz um detalhamento. Essa era a interpretação deles. Mas eu acho que não é a melhor interpretação. Não há necessidade de nós interpretarmos a cena do anjo junto ao altar de ouro que lança o incensário na terra
como esse resumo, dessa maneira como Urias Smith faz. Não há essa necessidade de interpretar que isso aí é um resumo de toda a era cristã. É possível entender a cena de uma outra maneira. De que outra maneira? Qual é a maneira que eu acho melhor? Qual é a melhor maneira para se interpretar esses versos 3 a 5? Na minha compreensão, a cena de Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5, designa apenas que, mesmo durante toda a extensão da era cristã, enquanto ainda existe graça, os juízos de Deus já estão sendo derramados sobre a terra, porém com mistura de misericórdia. É isso o que a cena de Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5 está indicando. Não está indicando necessariamente fim de tempo de oportunidade, fim de tempo de graça. Não é isso. Não é esse o objetivo da cena de Apocalipse 8, versos 3 a 5. O anjo se apresenta junto ao altar, recebe incenso para apresentá-lo, para queimá-lo sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, no lugar santo, primeira divisão do santuário celestial, e assim apresentar as orações dos santos a Deus, indicando que existe tempo de graça, indicando que aquele é o momento em que a graça ainda atua, a oportunidade ainda existe, e depois ele pega o incensário, enche de brasas do altar e lança à terra. Mas ele está no lugar santo. Ele ainda não está no Santíssimo. O Santíssimo só será mencionado em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, quando se dirá: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e então foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Então, o lugar santíssimo só vai ser introduzido no capítulo 11, versículo 19. O capítulo 8, versículos 3 a 5 é centrado no lugar santo, primeira divisão do santuário. Não se pode falar de fim do tempo de graça para toda a humanidade numa cena que se passa no lugar santo, de maneira nenhuma. O lançar do incensário pelo anjo não designa fim do tempo de graça. O fim do tempo de graça, na cena de primeiros escritos, acontece quando Jesus lança o incensário lá do Santíssimo, não o anjo no lugar santo. O anjo lançando o incensário no lugar santo, com as brasas tiradas do altar, indica apenas que, durante o tempo de graça, enquanto o incenso é apresentado, enquanto as orações dos santos ainda são recebidas, juízos de Deus caem sobre a terra, mas com mistura de misericórdia. Porém, conforme anuncia a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse capítulo 14, lá nos versículos 9 a 12, chegará um tempo, e esse tempo ainda não chegou, quando os que rejeitarem a oferta de misericórdia hão de beber do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e é sem mistura de misericórdia. Ellen G. White explica que esse sem mistura é sem mistura de misericórdia, mas esse tempo ainda não chegou. Durante a era cristã, enquanto a graça ainda está disponível, há juízos caindo sobre a terra, mas com mistura de misericórdia. Então, em Apocalipse capítulo 8, verso 5, o anjo lança o incensário para mostrar que nas trombetas que são tocadas a seguir, serão anunciados castigos sobre os que fazem o mal, os que patrocinaram a apostasia, os que se afastaram da verdade, mas esses juízos, durante a era cristã, ainda são com mistura de misericórdia. Mas, se alguém insistir em que a cena do anjo, em que o anjo lança o incensário sobre a terra com brasas do altar, tem que significar fim do tempo de graça, se alguém insistir nessa ideia, e mesmo que nós tivéssemos que aceitar essa ideia, digamos que nós aceitássemos essa ideia, não necessariamente teríamos de admitir
que o que se tem em vista aí é o fim do tempo de graça para toda a humanidade. Porque na história do mundo houve outros momentos de fim do tempo de graça. Por exemplo, Deus anunciou para Abraão que ele levaria a sua semente, que a sua semente iria para o Egito e lá sofreria, peregrinaria e depois sairia do Egito com grandes tesouros, despojos, e que ele então levaria o povo prometido para a terra de Canaã para castigar os cananeus e todos aqueles povos que habitavam ali. Mas que isso só seria feito depois porque ainda não tinha se enchido a medida da sua iniquidade. Eles ainda estavam num tempo de graça. Então os povos de Canaã receberam um tempo de graça. E assim Deus tem dado tempos de oportunidade. Deus deu um tempo de graça para o próprio povo de Israel. E esse tempo está descrito e indicado no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então esse foi um tempo de graça para que o povo de Israel pudesse se preparar, pudesse abandonar os seus pecados e aceitar o Messias quando ele viesse. Porém, ao contrário disso, o que os judeus fizeram? Os judeus rejeitaram o precursor, João Batista. João Batista até foi decapitado. Os judeus rejeitaram o próprio Messias, Jesus. Ele foi rejeitado por vários judeus, por muitos judeus, em especial pela liderança judaica. Foi entregue ao poder romano para ser castigado e morto, e foi morto. E depois disso, e mesmo depois de Jesus ter ressuscitado e ter se apresentado a muitos e ter dado provas da sua vitória e ter depois subido aos céus, e mesmo depois do derramamento do Espírito Santo, em que os discípulos foram revestidos de poder e pregaram o evangelho dando provas de que aquela mensagem era sobrenatural, mesmo assim, o que aconteceu? No ano 34 depois de Cristo, Estevão foi apedrejado e naquele mesmo dia se iniciou uma grande perseguição dos judeus contra os primeiros cristãos. E com aquele evento, aquela grande perseguição que os judeus promoveram no mesmo dia em que Estevão foi apedrejado, o tempo de graça destinado especialmente ao povo de Israel como nação, para ser o agente proclamador do evangelho, esse tempo de graça se extinguiu, terminou. Então, se o anjo lançando o incensário tem de significar fim do tempo de graça, não necessariamente tem. Eu acho que não precisa significar. Mas se nós tivermos que admitir que essa cena simboliza um fim do tempo de graça, pode muito bem representar o fim do tempo de graça para a nação de Israel, o que aconteceu no ano 34, e o castigo que viria depois disso. E esse castigo veio no ano 70 depois de Cristo, quando a cidade de Jerusalém foi destruída pelo exército romano, liderado pelo general Tito, e os judeus foram expulsos de Jerusalém, e mais para frente, no ano 135, os judeus foram expulsos definitivamente da Judéia, começando a segunda diáspora. Então, é dessa maneira que eu enxergo Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5. E dessa forma ficaria fácil de entender a ordem. Porque primeiro haveria destruição de Jerusalém e em seguida as trombetas tocariam, anunciando outros castigos. Agora, Anderson, eu quero novamente reproduzir aqui um argumento que os futuristas usam e perguntar a sua opinião. Como já foi dito aqui, em Apocalipse capítulo 8, verso 1, nós temos a abertura do 7º selo. E o verso 2 começa dizendo, então vi 7 anjos, aos quais foram dadas 7 trombetas. A interpretação historicista, ela parte do pressuposto de que as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas, elas referem-se a 7 períodos da era cristã. Porém, o que os futuristas dizem com base nesse então vi 7 anjos, aos quais foram dados 7 trombetas de Apocalipse 8:2?
Eles dizem que o período das trombetas, as 7 trombetas, não podem estar representando as mesmas 7 eras cristãs de que trataram as 7 igrejas e os 7 selos. Porque ali o aspecto gramatical, então, sugere que se trata de eventos posteriores aos 7 selos. Exato. Como você enxerga isso aí? Essa questão que você acaba de apresentar é uma questão muito importante e precisa ser enfrentada. Esse ponto precisa ser necessariamente bem compreendido. O que os nossos irmãos que estão abraçando uma visão futurista ou parcialmente futurista do livro do Apocalipse fazem com respeito a Apocalipse capítulo 8, versículos 1 e 2? É o seguinte: os nossos irmãos, os novos futuristas, e me refiro a eles com todo respeito, leem no capítulo 8, versículo 1, que quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então eles percebem que o capítulo 8, versículo 1 está falando do 7º selo e de uma meia hora de silêncio que se seguiu à abertura do 7º selo. E logo depois eles leem o versículo 2, capítulo 8, versículo 2, que diz: Então viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. E eles então concluem que os 7 anjos com as 7 trombetas ou fazem parte do 7º selo, que trata aqui desse silêncio no céu por meia hora, ou pelo menos tem que vir na sequência do 7º selo. O cumprimento do toque das 7 trombetas tem que acontecer depois da abertura do 7º selo. É o raciocínio que eles fazem. E por causa disso, eles entendem que as trombetas não podem ter o seu cumprimento no mesmo período histórico das 7 igrejas e dos 7 selos. Mas essa leitura que os nossos irmãos fazem, além de não ser necessária, não precisa ser interpretado necessariamente assim o texto de Apocalipse 8, versículos 1 e 2, além disso, é uma compreensão que extrai mais do que o texto está literalmente ou realmente dizendo. Essa compreensão desses nossos irmãos futuristas está extraindo mais do texto do que o próprio texto oferece. O texto não diz que o toque das trombetas faça parte do 7º selo. O texto teria que dizer, teria que deixar claro de alguma maneira que o toque das 7 trombetas está incluído no 7º selo ou que necessariamente tem que se seguir a ele no seu cumprimento histórico. Mas não há nada aqui que diga isso. Aí eu sei que se algum irmão que já aderiu, que já aceita essa visão futurista ou parcialmente futurista da profecia ou das profecias do livro do Apocalipse, vai dizer: mas, Henderson, basta ler o texto. O Cordeiro abre o 7º selo, há silêncio no céu cerca de meia hora, e então João vê 7 anjos diante de Deus que recebem 7 trombetas. Está claro que é pelo menos uma sequência. Sim, está claro que pelo menos é uma sequência na visão de João. João viu isso na sequência, não há dúvida disso, não há dúvida de que João tenha visto isso na sequência, ele viu realmente na sequência. Mas isso quer dizer que o cumprimento é nessa exata sequência? E eu digo que não. Por exemplo, aqui em Apocalipse capítulo 6, versículos 14 a 17, nós temos a visão da volta de Jesus. Mas no capítulo 7, versículos 1 a 8, nós temos o selamento dos 144 mil. Isso quer dizer que o selamento dos 144 mil tem de acontecer
na história depois da volta de Jesus? Não, de maneira nenhuma. Aí você poderá me perguntar, mas Anderson, se não precisa ser assim, se o selamento dos 144 mil não precisa vir depois da volta de Jesus, por que que está nessa sequência? Bem, está nessa sequência por uma razão que nós ainda vamos explicar depois. É porque os eventos retratados no Apocalipse, as cenas do Apocalipse, não estão sempre numa ordem cronológica, mas estão sempre numa ordem lógica. Há uma ordem lógica, não necessariamente cronológica, mas há uma ordem lógica. E alguém pode me dizer, mas o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, se nós estivermos falando aqui do sexto selo e da volta de Jesus e do selamento dos 144 mil, o que nós temos é que, no final do sexto selo, retratando a volta de Jesus, os ímpios começam a clamar diante da volta de Jesus: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Ora, na fala dos ímpios, eles perguntam: quem é que pode suster-se? Chegou o dia da volta de Jesus, e quem é que pode aguentar esse dia? Quem é que pode subsistir diante da glória de Cristo? Eles lançam uma pergunta, os ímpios lançam uma pergunta. Aí, o que acontece? A profecia traz a resposta. Quem que pode aguentar, pode estar preparado para permanecer em pé, firme, diante da volta de Jesus sem ser destruído? Aquele que estiver com o selo de Deus. Então, o capítulo 7, versículos 1 a 8, que trata do selamento dos 144 mil, traz a resposta para a pergunta de Apocalipse 6:17. Quem é que pode suster-se? Os 144 mil que tem o selo do Deus vivo. Mas isso quer dizer que o selamento dos 144 mil vai acontecer depois da volta de Jesus? Não, acontece antes, muito tempo antes. Mas a profecia coloca aqui para responder à indagação dos ímpios. É como se fosse aberto um grande intervalo, um comentário em parênteses para dar a resposta à pergunta dos ímpios em Apocalipse 6:17. Então, Apocalipse, as cenas de Apocalipse estão numa ordem lógica. A lógica vai do começo ao fim do livro do Apocalipse. Essa ideia de que as coisas no Apocalipse estão lançadas de maneira bagunçada é falsa. As coisas estão dispostas de uma maneira lógica, mas nem sempre de uma maneira, numa ordem cronológica, numa sequência cronológica, mas sim sempre numa sequência, numa ordem lógica. E aqui eu tenho algo mais, Timóteo, a dizer sobre o que você me perguntou. É que as pessoas precisam entender o que está acontecendo aqui em Apocalipse. E para elas entenderem, elas precisam começar a leitura lá no capítulo 4. Elas precisam começar a leitura no capítulo 4 e seguir com calma o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, e daí para frente. E aí elas vão entender o que está acontecendo. Mas eu já vou fazer um resumo aqui. O que ocorre é o seguinte. Lá no capítulo 4, João começa a receber a sua visão. E ele é levado em visão até o céu, mais especificamente ao santuário celestial. Ele entra pela porta do santuário e vê o cenário, o ambiente do lugar santo do santuário celestial. Aí ele vê o trono de Deus, ao redor do trono de Deus, 24 anciãos e também 4 misteriosos seres viventes. Em seguida, ele vê um livro à direita de Deus, o Pai, que está sentado no trono, e percebe que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, tinha dignidade para abrir aquele livro que, acrescente-se, estava selado, lacrado com 7 selos. Aí ele começa a chorar, mas um dos 24 anciãos diz para que ele não chore, porque a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, tinha encontrado um meio para abrir o livro, misterioso livro, desatando os seus 7 selos.
Ele tinha a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, tinha vencido para isso. E logo então, João vê um cordeiro que parecia que tinha sido morto, mas estava em pé. E esse cordeiro se dirige até ao trono, ele vai até Deus e recebe o livro com os 7 selos, com os 7 lacres, e começa a desatar os selos, a tirar os lacres. E aí, quando o cordeiro abre um selo, João vê uma cena à parte. Sai um cavalo branco com o seu cavaleiro. Depois, quando o cordeiro abre outro selo, aparece numa cena à parte um cavalo vermelho com o seu cavaleiro. E depois, quando ele abre o terceiro selo, João vê numa cena à parte o cavalo preto com o seu cavaleiro e assim sucessivamente. À medida que o cordeiro vai abrindo os lacres, como se fosse numa visão que eles estavam tendo, numa cena à parte, imagine como se fosse um grande telão. A corte celestial que está reunida vê aquela cena. Ali está a corte celestial, Deus, o Pai, o próprio Cordeiro, os 24 anciãos, os 4 seres viventes e uma multidão muito grande de anjos. Tudo isso está descrito ali em Apocalipse capítulos 4 e 5. E no capítulo 6, à medida que o Cordeiro vai abrindo selos, essas cenas são apresentadas. Elas são apresentadas para esse público, para a corte celestial, Deus o Pai, o Cordeiro, os 24 anciãos, os 4 seres viventes e toda a multidão de anjos. Cada cena vai sendo apresentada para essa corte, para a corte celestial. E depois que o Cordeiro abre o 7º selo, prestem atenção nisso, que aqui é que está o grande ponto, aqui está o elemento que nos ajuda a entender tudo. Quando o Cordeiro abre o 7º selo, há um silêncio no céu. E esse silêncio dura meia hora. E o que acontece aí? Termina a sequência dos selos. A sequência dos selos termina exatamente em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. O Cordeiro abre o 7º selo, e há um silêncio no céu. Nos selos anteriores, a corte celestial tinha assistido às cenas sucessivas que tinham sido apresentadas para João e para a corte celestial, à medida que cada selo era aberto. Mas quando o 7º selo é aberto, há um silêncio. E esse silêncio dura cerca de meia hora. E aí termina a sequência dos selos. A sequência dos selos termina aí. Não continua, não. Ela termina aí. E aí o que acontece? João está ali na corte celestial. João está no céu, no lugar santo do santuário celestial, diante do trono de Deus, na corte celestial. E aí ele vê que 7 anjos que estão na presença de Deus, os 7 anjos já estavam ali na presença de Deus, recebem 7 trombetas, cada qual recebe uma trombeta. O que significa isso? Significa que agora a corte celestial vai ouvir os toques das trombetas. Mas vejam, isso não quer dizer que os eventos representados pelas cenas que vão ser exibidas para a corte celestial no toque das trombetas tenham que acontecer depois dos eventos que foram apresentados nas cenas à medida que o Cordeiro foi abrindo os selos. Não é nada disso. É a corte celestial que está reunida e ela está vendo cenas que estão sendo apresentadas para ela. Primeiramente, o Cordeiro mostra cenas ao abrir os 7 selos. Agora, cenas diferentes são apresentadas à medida que os anjos tocam as 7 trombetas. E tudo isso está sendo apresentado para a corte celestial. Mas nada disso exige que os eventos representados pelos selos e os eventos representados pelas trombetas tenham que acontecer uns na sequência dos outros. Não. Os eventos representados pelos 7 selos e os eventos representados pelas 7 trombetas podem se referir ao mesmíssimo período histórico. E aí, Timóteo, alguns futuristas costumam dizer o seguinte: mas para que Deus vai representar
mesmo período histórico, que é a era cristã, que é esse período que vai desde a primeira vinda de Jesus até o segundo advento, alguns futuristas dizem, mas para que Deus vai apresentar esse mesmo período histórico de novo, uma segunda vez? Deus não faz as coisas assim, repetindo, mas como que não? Lá em Daniel, o que é que nós temos? Em Daniel capítulo 2, nós temos o sonho de Nabucodonosor com a estátua. Exato. E na estátua nós temos ali o símbolo da Babilônia, da Medopérsia, da Grécia, do Império Romano, das nações divididas da Europa até a volta de Jesus. Quando nós vamos para o capítulo 7, nós temos ali um sonho de Daniel. E Daniel teve um sonho de quê? Os animais que saem do grande mar. Os 4 animais que saem do grande mar. E ali nós também temos um símbolo da Babilônia, que é o leão, da Medopérsia, que é o urso, da Grécia, o Império Grego-Macedônico, que é o leopardo, e o Império Romano, que é o animal terrível e espantoso, com os chifres representando as nações da Europa. E isso também acontece no capítulo 8, com a visão do carneiro e do bode, e lá em Daniel capítulo 11, que é um discurso que o anjo faz para o profeta Daniel. Então faz sim parte do plano de Deus, do método divino, repassar as mesmas verdades, repassar o mesmo período histórico com símbolos diferentes. Faz sim parte do método divino, como se prova no livro de Daniel, repetir a história com detalhes diferentes, com elementos diferentes e com símbolos diferentes. Isso acontece no livro de Daniel. Não é estranho que aconteça no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, o mesmo período histórico, que é a era cristã, é apresentado pela sequência das 7 igrejas, e na sequência das 7 igrejas, lá de Apocalipse capítulos 2 e 3, o aspecto que está sendo destacado é o aspecto religioso, doutrinário, teológico. Depois, esse mesmo período histórico, a era cristã, é repassado na sequência dos 7 selos, com símbolos diferentes, com detalhes diferentes. Por quê? Porque agora a ênfase não é uma ênfase eclesiástica, doutrinária, teológica. A ênfase dos 7 selos é uma ênfase religiosa, mas também social. É uma representação da sociedade de um modo geral. E depois, nos capítulos 8, 9 e também 11, esse mesmo período histórico é repassado, mas agora com o símbolo das trombetas, porque o enfoque é militar, o aspecto político-militar que está sendo destacado na sequência das trombetas. Então, para sintetizar tudo o que eu disse, eu sei que eu falei bastante coisa aqui em Apocalipse 8, versos 1 e 2, existe uma sequência na visão de João. João está vendo as coisas em sequência. Sim, por quê? Porque para João e para a corte celestial foi mostrada primeiramente a sequência dos 7 selos, que mostram a história da era cristã pelo aspecto social, com ênfase no aspecto religioso e social. E agora, Deus quer mostrar para a corte celestial e para João a mesma história, mas com ênfase no aspecto político-militar. Então, depois de mostrar um filme, na sequência, Deus mostra um outro filme. Mas é um outro filme, agora é o filme das 7 trombetas, que passa ou que cobre o mesmo período dos 7 selos. Porém, essas duas sequências destacam aspectos diferentes. 7 selos, aspecto sócio-religioso. 7 trombetas, aspecto político-militar. O Mervyn Maxwell, ele usa uma figura de linguagem que é muito apropriada para entendermos isso que você acaba de falar. Ele diz que a revelação de Deus é como uma onda que chega na praia. Ela se expande e depois se recolhe, para se expandir novamente, talvez chegando um pouquinho mais para frente, cobrindo uma outra parte da areia, e depois se recolhe novamente para que esse processo se repita quantas vezes for necessário.
E esse método de Deus é visto não apenas nas profecias, mas mesmo nos relatos históricos. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, de Gênesis capítulo 1 e 2, nós temos Exatamente. a criação mencionada 2 vezes, Exatamente. nesse mesmo esquema de expandir e recolher, Sim. expandir e recolher. Exatamente. Bem, agora eu quero perguntar sobre um texto escrito por Ellen White que parece associar as trombetas às pragas, aos flagelos de Deus. Esse texto diz o seguinte: soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. E esse texto encontra-se no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 426. Como podemos entender esse texto se pensarmos na interpretação historicista? Timóteo, de fato, esse texto tem sido muito enfatizado pelos que estão aderindo a uma interpretação futurista ou parcialmente futurista do livro do Apocalipse. E eles destacam principalmente 2 coisas nesse texto que você acabou de ler. É que o texto diz: soará uma trombeta após a outra. Ellen White teria dito soará, ou seja, no futuro, indicando o futuro, indicando que as trombetas ainda não teriam soado, que elas ainda teriam de soar. Soará uma trombeta após a outra. Então, esse é um ponto que os novos futuristas destacam. E o outro ponto é que ela parece associar as trombetas às pragas, como você acabou de mencionar, porque ela diz: soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. E muitos dos nossos queridos irmãos que estão abraçando uma perspectiva futurista das profecias, de Apocalipse especialmente, se apegam até com um certo triunfalismo a esse texto para dizer: pronto, aqui esse texto prova por A mais B que as trombetas ainda não se cumpriram e vão se cumprir no futuro, depois do fechamento da porta da graça. Mas o que eu posso dizer a esse respeito? Que eu não concordo com os nossos queridos irmãos futuristas. O primeiro problema que eu vejo nesse texto é que a tradução, embora não esteja tecnicamente errada, sugere para nós, leitores do português, algo mais do que o texto em si está dizendo. E o que eu estou querendo dizer com isso? É porque no texto em português está escrito soará. Soará uma trombeta após a outra. E soará é o verbo soar no futuro do presente do indicativo, do verbo soar na terceira pessoa do singular. Soará uma trombeta após a outra. Ocorre que no texto em inglês de Ellen White está escrito o seguinte: trumpet after trumpet is to be sounded. Is to be sounded. Essa construção, essa expressão em inglês, is to be, é mais acertadamente traduzida como deve ser. O sentido é de algo que deve acontecer. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma citação de Testemunhos para a Igreja, volume 6, a página 20, em que Ellen White diz o seguinte: agora, como nunca antes, deve soar o convite. E aqui foi traduzido assim para o português: deve soar o convite. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Mas no inglês, Ellen White aqui escreveu: now, as never before, is to be sounded.
is to be sounded. Então, o que ela quer dizer aqui? Que esse convite de se alguém tem sede, que venha a mim e beba, só vai ser soado no futuro, só vai ser apresentado no futuro, só vai ser proclamado no futuro? Não, o is to be é uma construção própria do inglês que significa deve ser. Então, ela disse, agora como nunca antes, deve soar o convite. O convite já soava, está sendo dado e deve ser dado ainda, deve continuar a ser dado. Então, o is to be significa algo que deve ser, que necessariamente tenha que ser feito. Não indica necessariamente futuro. Pode ser futuro, mas pode também ser presente, pode ser passado. A ênfase não está no tempo em que a ação deva ser realizada. A ênfase está na sua necessidade, na sua obrigatoriedade, algo que deve ser feito. Então aqui, no texto de Ellen White, embora tenha sido traduzido para o português, soará uma trombeta após a outra, o sentido correto de trumpet after trumpet is to be sounded é uma trombeta após a outra deve soar. Uma trombeta após a outra deve soar. Teria sido melhor que fosse traduzido assim, porque traduzindo uma trombeta após a outra deve soar, o sentido muda. Perde-se aquela ênfase de que as trombetas deveriam soar ainda no futuro, de que no futuro é que elas soariam. Perde-se essa conotação, desaparece essa conotação. Fica a ideia de que o que ela está dizendo, o que ela está enfatizando, é que as trombetas são sequenciais, elas são sucessivas. Uma trombeta deve soar após a outra. Uma trombeta deve seguir a outra, deve-se seguir a outra. Então é isso que ela estava enfatizando, de que o toque das trombetas é sequencial, uma vem após a outra. Ela não estava querendo dizer que as trombetas ainda teriam que tocar no futuro, depois do fim do tempo de graça. Não é isso que ela está dizendo. Então ela está dizendo que uma trombeta após a outra deve soar, traduzindo aqui literalmente do inglês, trumpet after trumpet is to be sounded. Uma trombeta após a outra deve soar. Uma taça ou um cálice depois do outro, um vaso depois do outro, deve ser derramado. O que significa isso? O que ela está querendo dizer literalmente aqui? O que ela está querendo dizer é: assim como as trombetas são sequenciais, as pragas são sequenciais. Assim como uma trombeta tem que vir depois da outra, as pragas são sequenciais. Uma praga deve vir após a outra. Ou seja, muitos juízos têm de cair sobre a face da terra, sendo que as trombetas são os juízos de Deus misturados com misericórdia. E depois de as trombetas terem sido todas tocadas, e nós já estamos, na perspectiva historicista, no soar da sétima trombeta, virão os flagelos, virão as pragas, o derramamento dos vasos, o derramamento das taças com os 7 flagelos. E assim também os flagelos devem vir, um flagelo após o outro, um flagelo após o outro. Ou seja, ela quer indicar aí que muitos castigos devem vir sobre a face da terra. Primeiramente, os que já passaram, em sequência, que são as trombetas, são os castigos com mistura de misericórdia. Esses já passaram, num cumprimento histórico. E agora, depois do fechamento da porta da graça, virão os castigos sem mistura de misericórdia também em sequência. Não é um castigo só, é uma sequência de castigos. É disso que ela está querendo dizer. É isso que ela está querendo dizer, uma sequência de castigos. Um castigo vai vir após o outro, sem mistura de misericórdia, depois que a porta da graça se fechar. Então é assim que nós podemos lidar com esse texto. Ele não está dizendo que as trombetas são futuras. Esse texto simplesmente está dizendo que uma trombeta toca após a outra, deve tocar após a outra. E da mesma forma que uma trombeta deve tocar após a outra, um cálice, uma taça
de flagelo deve ser derramada após a outra. Certo. Você, em sua resposta, então, está negando que, por esse texto de Ellen White, as trombetas estão associadas às pragas. Mas quando nós comparamos as duas, não parece haver realmente uma relação entre elas, porque as pragas, como o próprio nome já diz, são um juízo, um flagelo. E as trombetas também são um castigo. As duas são o número de 7. Isso não parece ser relevante? Não somente é relevante, como as semelhanças vão além do que você acaba de mencionar. Quando a gente compara, por exemplo, a primeira trombeta diz que, assim que ela foi tocada, uma mistura de saraiva e fogo com sangue foi atirada à terra, e foi queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda erva verde. Ora, quando a gente vai para o texto das pragas, nós vemos que o primeiro flagelo é lançado sobre a terra também é lançado sobre a terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem recebem úlceras malignas e perniciosas. Da mesma forma, a segunda trombeta, por exemplo, é lançada sobre o mar. O segundo flagelo também é lançado sobre o mar. Mas na segunda trombeta, nós vemos que a terça parte do mar se tornou em sangue, ao passo que na segunda praga, no segundo flagelo, não se fala somente da terça parte se transformar em sangue. A terceira trombeta é lançada sobre os rios e as fontes das águas. O terceiro flagelo também é lançado sobre os rios e as fontes das águas. E se a gente continuar, nós vamos ver grandes semelhanças entre as trombetas e as pragas, mas também veremos diferenças, também há diferenças, há semelhanças e há diferenças. Eu acho que a diferença que eu noto maior é que, com respeito às trombetas, geralmente se menciona alguma limitação, terça parte, o que já não é feito, o que já não é dito com respeito às pragas. Então existem semelhanças sim, mas essas semelhanças são meras semelhanças, elas não indicam igualdade, identidade. Mas você pode me perguntar, mas para que então haveria essas semelhanças? Por uma razão que eu já mencionei aqui, tratando do assunto nesta conversa. As 7 trombetas indicam os castigos de Deus durante a era cristã sobre os apóstatas, sobre aqueles que apostataram da fé, sobre aqueles que permitiram que falsas doutrinas entraram dentro da igreja, mas são castigos misturados com misericórdia e por isso parciais, limitados. Agora, os 7 flagelos, as 7 últimas pragas, já são os últimos castigos que Deus vai lançar sobre os habitantes da terra, em especial sobre aqueles que rejeitaram a verdade, e depois do fechamento da porta da graça, o mundo já estará dividido entre os que rejeitaram a verdade e os que permaneceram fiéis à verdade, o mundo estará dividido entre os que terão o selo de Deus e os que estarão com a marca da besta. E aí Deus mandará esses castigos finais, mas serão sem mistura de misericórdia. O texto diz, flagelos com os quais se consuma a ira de Deus. A ira de Deus, a cólera de Deus, exatamente, está em Apocalipse capítulo 15, versículo 1, é um texto realmente relevante. Muito bem. Agora, para nós encerrarmos, eu gostaria de mencionar um raciocínio que é feito por aqueles que estão se tornando adeptos do futurismo. Eles dizem que o fato das 7 igrejas representarem o mesmo período dos 7 selos e, por sua vez, o mesmo período das 7 trombetas, deixaria a profecia bíblica um tanto bagunçada. E você já respondeu que as cenas do Apocalipse não são cronológicas, mas lógicas, o que faria com que esse argumento fosse improcedente.
Agora, você poderia nos ajudar a ver essa ordem lógica no Apocalipse? Ah, sim, claro. Na verdade, Timóteo, o que eu digo é que a sequência da profecia do Apocalipse não é sempre cronológica. Muitas vezes é cronológica, mas ela é sempre lógica. As coisas não estão lançadas de qualquer jeito, de maneira aleatória, ali no livro do Apocalipse. Não, elas estão nos seus devidos lugares, porque há uma razão para isso. Poderíamos dizer que quando as cenas não estão em ordem cronológica, elas estão em outra ordem por uma razão para chegar em um objetivo. Certamente é isso. Com certeza é isso. Eu já dei um exemplo aqui em nossa conversa de hoje e vou até voltar a esse exemplo, porque ele é muito bom para nos ajudar a entender o que ocorre aqui em Apocalipse. Como eu disse, a ordem nem sempre é cronológica. Frequentemente é cronológica, mas ela é sempre lógica. Eu falei aqui sobre os 7 selos. Disse que no final do 6º selo, que retrata a segunda vinda de Jesus, ali em Apocalipse capítulo 6, versículos 14 a 17, os ímpios clamam: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? E depois, no capítulo 7, versículos 1 a 8, aparece o selamento dos 144.000 com o selo do Deus vivo. E aí alguns poderiam equivocadamente serem levados a pensar que o selamento vai acontecer depois da volta de Jesus. E isso seria errado. Não é verdade. O selamento não vai acontecer depois da volta de Jesus, vai acontecer, está acontecendo antes da volta de Jesus. Mas por que ele é apresentado depois da volta de Jesus? Porque está fora de ordem cronológica. Como o Timóteo frisou aqui, está fora de ordem cronológica por uma razão lógica, porque os ímpios clamam: e quem é que pode suster-se? Aí vem a resposta: quem é que pode suster-se na vinda de Jesus? Os que estiverem selados com o selo do Deus vivo. Aí alguns podem dizer, Timóteo, mas isso é muito estranho, e essa falta de ordem, a ordem cronológica em alguns momentos, não é nem um pouco estranho. Isso é muito comum. Quando um autor escreve um livro, vamos pensar num autor de um livro que não seja religioso, um autor de um livro que não tenha nada a ver com a Bíblia. Ele não tem como narrar 2 situações que estão acontecendo ao mesmo tempo, por exemplo. Vamos tomar esse exemplo, concomitantemente, porque ou ele narra um evento ou ele narra o outro. Então, o que ele faz? Ele está narrando um episódio, aí daqui a pouco ele diz: enquanto isso, no lugar tal. Então, ele descreve 2 eventos paralelos, 2 eventos que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas em sequência. Primeiro ele narra: lá no Rio de Janeiro aconteceu assim, assim, assim. E aí ele narra a história. Por aquele mesmo tempo, no Espírito Santo, estava acontecendo tal e tal fato. Então veja, eventos que estariam acontecendo ao mesmo tempo, mas ele os apresenta em sequência. Eu posso mencionar também, quando eu estudava no ensino médio, era obrigatória a leitura de alguns clássicos da literatura brasileira, e uma técnica literária muito comum é iniciar contando parte do fim da história e depois prosseguir explicando os eventos que levaram até aquele fim. Isso é bem conhecido, exatamente. É bem conhecido. Então, mesmo quando você está conversando com uma pessoa, muitas vezes você tem que fazer certos recuos no tempo. Por exemplo, você está conversando com um amigo seu e contando um episódio. A pessoa A se encontrou com a pessoa B, e aí eles saíram e foram viajar e conheceram vários países, e lá conheceram os dois, o A e o B, conheceram a pessoa C. Aí você fala: essa pessoa C, anos atrás, tinha visitado os países tais e tais, lá aconteceu isto, isso e aquilo, e já com aquela experiência,
pôde dar tal orientação para os novos amigos A e B. Então você faz um recuo no tempo para transmitir uma informação que é importante para o quadro. É a linguagem da vida comum, mesmo na nossa cultura de hoje. Nós falamos assim. Então esses recuos ou esses avanços no tempo são importantes para esclarecer certos elementos. E Deus fez isso aqui ao revelar as coisas para o apóstolo João. Eu gostaria aqui também de mostrar outros momentos no livro do Apocalipse em que isso acontece. Aliás, vamos entender melhor. Depois de acontecer esse recuo para mostrar os 144 mil, aí vem a grande multidão, e aí as pessoas podem ficar confusas, mas depois de falar dos 144 mil, vem a grande multidão. Mas por quê? Há uma razão lógica. E qual é a razão lógica? É que o leitor, ao se deparar com o grupo dos 144 mil, poderia ficar preocupado. Quer dizer que em toda a história da humanidade, somente 144 mil vão se salvar? Aí Deus vem e apresenta a grande multidão para explicar. Não, os 144 mil serão aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus, selados com o selo do Deus vivo. A revelação se antecipa à dúvida. Exatamente. E aí ela já explica, mas de todos os tempos e de todas as terras haverá uma grande multidão de salvos, que aparece aqui em Apocalipse 7, versos 9 a 17. Então veja, há uma ordem lógica, não necessariamente cronológica, mas há uma ordem lógica aqui. E aí depois vem o capítulo 8, versículo 1, que diz: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Esse silêncio tem sido interpretado como sendo o silêncio que vai ficar no céu quando Jesus vier para buscar o seu povo. Como todos os anjos virão com Jesus, de acordo com as palavras do próprio Senhor Jesus, o céu ficará vazio. Então, durante esse período, os cânticos de louvor e toda aquela exultação que existe no céu cessará. Tudo aquilo cessará. E isso está aqui por quê? Para mostrar que essa grande multidão que foi mencionada nos versos 9 a 17 foi parar no céu como? Com a vinda de Cristo, na qual houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. E assim existem outras sequências mais no livro do Apocalipse em que a gente pode perceber essa ordem lógica. Vamos dar aqui mais alguns exemplos. Se nós vamos para Apocalipse capítulo 10, versículos 8 a 11, versículo 2, Apocalipse 10, versos 8 a 11, versículo 2, do capítulo 10, verso 8 ao capítulo 11, verso 2, o que que nós temos? Nós temos aquela cena em que João recebe o livrinho que estava aberto na mão do anjo e recebe a ordem de comer o livrinho. É dito que o livrinho seria doce em sua boca, mas amargo no estômago. E ele come o livrinho, de fato o livrinho é doce na boca, mas fica amargo no estômago. E é dito para João que ele deveria profetizar outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Nós, adventistas, temos interpretado que isso se refere à experiência do movimento milerita, que pregou a importância da data de 1844, antes que a data chegasse, anunciando o juízo para 1844, e os mileritas entenderam que isso se referia à volta de Jesus, e por isso esperaram a volta de Jesus para 1844. E quando Jesus não veio, o desapontamento foi amargo, mas foi dito para eles que eles tinham agora a missão de pregar outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então isso se cumpriu ali em torno de 1844. Mas aqui, em Apocalipse 11, versos 1 e 2, é dito o seguinte: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito:
dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Aí a pessoa pode ficar a se indagar. Que ligação existe entre uma coisa e outra? Ora, aqui João recebe uma vara para medir o santuário, o altar e os que naquele adoram. Medir quer dizer julgar. E o movimento milerita tinha anunciado o juízo para 1844. E aí é dito, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E aí ele recebe o caniço para medir o santuário, o altar e os que naquele adoram. Querendo dizer que o conteúdo dessa mensagem que deveria ser anunciado ao mundo é o conteúdo da mensagem do juízo do povo de Deus, o julgamento do povo de Deus, que é o juízo investigativo, que é o juízo do povo de Deus. Mas aí a pessoa poderá se indagar. Mas depois vem a profecia das duas testemunhas de luto. E nós temos entendido que a profecia das duas testemunhas de luto se cumpre durante os 1260 anos da supremacia papal, de 538 a 1798, e depois as duas testemunhas são mortas. E nós temos entendido no historicismo adventista que isso se cumpriu na Revolução Francesa, quando a França revolucionária se voltou contra a religião e atacou as escrituras, e exemplares das escrituras foram queimados e a religião, de certa forma, foi proibida durante ali o reinado do terror. E as duas testemunhas de luto, agora mortas, ficaram estiradas na praça da cidade por 3 dias e meio, mas depois ressuscitaram. E nós temos entendido que isso se refere ao período em que as escrituras foram banidas, proscritas na França durante o reinado de terror, mas que depois a pregação das escrituras ressuscitaria e se elevaria até o céu, como aparece na profecia, indicando um novo crescimento da proclamação das escrituras, o que aconteceu depois da Revolução Francesa, com o surgimento das sociedades missionárias e as sociedades bíblicas que começaram a espalhar a Bíblia na África, na Ásia e nas Américas. Então nós temos entendido que essa profecia da morte e da ressurreição das testemunhas de luto se cumpriu na Revolução Francesa. Mas aí a pessoa vai falar, mas a Revolução Francesa foi quando? A Revolução Francesa aconteceu de 1789 a 1799. Aí a pessoa dirá, mas antes não veio a profecia do livrinho? Isso não é em 1844? Agora houve um recuo para 1789 a 1799? Houve um recuo? Houve um recuo. Mas por que houve esse recuo? O recuo é porque está tudo numa ordem lógica. Primeiro se falou do movimento milerita, do desapontamento de 1844, do início da pregação do juízo investigativo. Aí é apresentado João com um caniço medindo o santuário, o altar e os que naquele adoram. Tem a ver com a ideia de julgamento. E aí é dito, olha, meça o altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças. Não meça o átrio exterior porque foi dado aos gentios. O que significa isso? Que o juízo de que se fala aqui é o juízo da casa de Deus, do povo de Deus, não dos que não aceitaram a mensagem do evangelho. E é dito, não meça o átrio exterior, foi dado aos gentios, esses não vão ser julgados agora. Eles, por 42 meses, vão pisar aos pés da cidade santa. Aí é dito que, olha, eles vão pisar a cidade santa por 42 meses. Eles vão maltratar a igreja de Deus por 42 meses. E depois que eles maltratarem a igreja de Deus, algo especial vai acontecer. Então há uma ordem lógica. Durante os 1260 anos, haverá duas testemunhas de luto dando o seu testemunho, que são as Escrituras Sagradas. Mas ao final, elas vão sofrer um ataque muito furioso, vão ser destruídas na França, mas depois vão ressuscitar. E aí a Bíblia vai ser difundida de uma maneira como nunca foi difundida em toda a história da humanidade. Então, uma coisa vai explicando a outra, mesmo que haja alguns recuos no tempo. E como último exemplo, eu poderia dar muitos exemplos, mas como último exemplo, para não ficar muito cansativo, eu acho interessante mencionar aqui o que ocorre
em Apocalipse capítulos 20 e 21. Um ponto bem específico. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui na parte final de Apocalipse. No capítulo 19, do verso 11 ao verso 21, aparece uma representação simbólica da volta de Jesus. Apocalipse, capítulo 19, do verso 11 ao verso 21, aqui nós temos uma representação simbólica da volta de Jesus. O capítulo 20 trata do milênio, o milênio que começa com a segunda vinda de Jesus. O povo de Deus será levado para o céu, os ímpios estarão mortos, estirados sobre a terra, e Satanás e seus anjos ficarão presos nessa terra desolada, que será como um abismo durante 1000 anos. Mas, no final dos 1000 anos, Jesus virá com o seu povo, com os salvos, de volta para a terra. Jesus vai descer à terra, os ímpios vão ressuscitar na ressurreição do juízo, a segunda ressurreição. E então serão instigados por Satanás e seus anjos para atacar a cidade santa, a Nova Jerusalém. E aqui é interessante o ponto. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 21, versos 1 e 2, a gente lê o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E aí a pessoa pode ser levada a pensar que a cidade santa só vai descer para a terra no final dos 1000 anos, depois que Satanás e os ímpios forem destruídos. E por que ela poderia ser levada a pensar isso? Porque quando ela volta a alguns versículos, se ela lê aqui o finalzinho do capítulo 20, ela lê o seguinte: versos 13 a 15. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E aí depois se fala que João viu o novo céu e a nova terra e viu a cidade santa descer do céu para a terra. Aí a pessoa pode ser levada a pensar que a cidade santa só vai descer para a terra depois que Satanás, seus anjos e os ímpios forem destruídos. Mas nós temos como mostrar no próprio texto bíblico que não é o caso. Não é assim. E como demonstramos que não é assim? Se nós voltamos a alguns versículos e lemos Apocalipse 20, versículos 7 a 9, encontramos o seguinte: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-los para a peleja. E aí, depois é dito no verso 9, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Quer dizer, antes de os ímpios atacarem a cidade santa, ela já terá descido sobre a terra. Antes disso. E é isso, a descida da cidade santa, que vai criar a ocasião. Os ímpios vão ressuscitar, Satanás vai formar um grande exército e vai tentar atacar a cidade santa. Aí alguém dirá, mas então como fica o capítulo 21, versículo 2? É que a descida da cidade santa é mencionada no capítulo 21, versículo 2, fora de ordem cronológica, por uma razão lógica, para dizer que depois que os ímpios forem destruídos no lago de fogo e enxofre, Deus fará um novo céu, uma nova terra, e a cidade santa estará aqui. A cidade santa estará aqui nesta terra. A cidade santa de Deus estará aqui nesta terra, numa terra renovada, transformada, uma terra nova, nos quais habitará justiça, no novo céu e na nova terra, nos quais habitará justiça eternamente. E aí depois, Deus mostra para João como será essa cidade santa. E aí nos versos 9 e 10, é dito novamente que ele vê a cidade santa descendo do céu. O que ele já tinha dito no verso 2. Mas por quê? Porque agora ele quer descrever a cidade santa. Por isso que ele fala novamente da descida da cidade santa. Não é que ela vai descer 2 ou 3 vezes. É porque agora ele fala da descida da cidade santa para descrever como ela será. Então, em síntese, o que eu estou querendo dizer é que se há alguns recuos ou avanços no tempo dentro da narrativa de Apocalipse, sempre é para explicar alguma coisa. É sempre uma pausa, é sempre um recuo, é sempre um avanço para trazer alguma informação que permitirá uma melhor compreensão
do quadro todo que está sendo apresentado ali naquele trecho do livro do Apocalipse. Muito bem, foi bastante interessante, bastante instrutiva essa conversa, só que você apresentou o que não pode ser, interpretações que não encontram um amparo bíblico. Eu gostaria de saber então qual é a sua visão, qual é a sua interpretação das trombetas, mas isso nós vamos ver no nosso próximo vídeo. E eu quero convidar os nossos amigos que acompanhem o restante dessa série, inscrevam-se aqui no canal para receberem as notificações dos novos vídeos e para terem acesso ao desfecho então dessa conversa. Por hoje é só, que Deus o abençoe e nos vemos no próximo vídeo.